Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, e hoje, dia 8 de janeiro, vocês estão a ouvir neste caso no dia 9 de janeiro, ou nos dias seguintes, o Podcast Conversa faz 4 anos. 4 anos a inovar, 4 anos a procurar ser sempre o melhor, 4 anos a liderar a política nos podcasts em Portugal. E isto deve-se muito a vocês. Vocês que continuam a estar desse lado, vocês que apoiam, que mandam mensagem, que partilham, como aconteceu hoje, houve imensas partilhas referentes ao Podcast Conversa. São vocês que fazem com que este, que era um sonho quase impossível em 2017, em 2021, cá estejamos. E, portanto, aquelas que eram as vozes da crítica, da dúvida, hoje estão silenciadas ou converteram-se em grandes apoiantes. Portanto, é isto que me dá um gosto imenso estar aqui com este microfone, o mesmo microfone que utilizo desde 2017, portanto um microfone que dura no tempo e no espaço, eu duro no tempo e no espaço e portanto assim as coisas são e é isto que me dá um gosto imenso. Portanto, caros ouvintes, obrigado, queria deixar esta nota. Existe obviamente uma publicação no Facebook, no Twitter e também no Instagram, sim, no Instagram, a falar então destes 4 anos. Portanto, obviamente que mais coisas existirão referente aos 4 anos do podcast, simplesmente estamos no meio das eleições presidenciais e, portanto, é necessário dar cobertura, análise a isto e vocês têm-se desfeito em mensagens, em partilhas. Tem sido muito bom de ver este carinho, esta entrega da vossa parte para este projeto e com tantas coisas que eu ando aqui a fazer e, portanto, a garantir que há aqui uma análise a todos os debates, uns mais pormenorizados, outros menos que se não há substância e, portanto, este debate também vai ser um debate bastante descortinado que opôs então Ana Gomes e André Ventura. E, portanto, aqui temos a primeira folha e temos a segunda folha escrita. Portanto, isto foi aquilo que escrevi em relação a este debate. Ora, neste debate, tal como nesta análise deste podcast, tal como aconteceu no anterior episódio referente também a André Ventura, sempre que se coloca o título de André Ventura no título, vêm os seus fiéis seguidores bíblicos tentar ofender-me, tentar menosprezar-me, fazer ameaças, enfim. Não sou eu que escreve que eu sou um esquerdista e que devia de passar fome e devia comer os livros que tenho atrás de mim. O problema desta pessoa é que escreve atrás com Z e sem o acento. Acho que alguém tem que comer livros a essa pessoa para aprender a escrever. Enfim, temos pena, amigo. Vens para aqui, vens mal. Portanto, aqueles que vêm desse lado do Chega e que acham que me conseguem amedrontar, que me conseguem fazer afronta do que quer que seja e que acham sobretudo que conseguem ser melhores do que eu, não é para aqui que vocês têm que vir. Poderão ir para outros sítios, para outros canais que vos serão mais férteis. Não será aqui certamente no Podcast Conversa, porque aqui no Podcast Conversa, primeiro ponto, defesa da democracia. Segundo ponto, é o meu programa, tenho direito à minha opinião e a minha opinião não vai mudar. Portanto, esta foi a ressalva que eu tinha feito no episódio anterior. Volto a fazer aqui, porque os trolls sempre devem vir aqui também. E, portanto, ficam já em sobreaviso. Começando então com algo que tinha terminado eu no último episódio, tenho aqui um livrinho para vocês. Aqueles que, enfim, seguem as minhas sugestões literárias já deverão estar, ok, toca apontar, gastar mais uns euros. Falo então deste livro. Dicionário Popular de Política. Portanto, do José Maria Columa, em que é um livrinho relativamente pequenino, que eu tenho aqui na estante, entre outros, e lembrei-me deste livro porque este livro tem aqui a definição de chauvinismo, que tinha sido algo que eu vos tinha mencionado da outra vez, no outro episódio, e achei que fazia sentido ler-vos isto porque tem conceitos, para quem quiser conceitos, coligação, por exemplo, coexistência pacífica e chauvinismo estão nestas páginas, folhando aqui umas para a frente, desarmamento, disciplina de partido, desviciacionismo, por exemplo. Portanto, é interessante para quem for grande amante de política. Duvido que consigam encontrar a versão nova, portanto, se calhar conseguem arranjar isto em alfarrabistas. Portanto, chauvinismo. Entende-se por chauvinismo aquela atitude
pela qual um indivíduo ou um grupo se deixa tomar por uma desmedida admiração pelos valores da própria nação, a ponto de menosprezar as demais nações e de chegar inclusive a cometer atos agressivos ou belicosos com o estrangeiro. Uma atitude semelhante à do jingoísmo. Já agora, já que estamos aqui numas leituras, vamos aqui ao jingoísmo, só para darmos também aqui uma contextualização. E, portanto, o jingoísmo, palavra derivada de Jingo, nome da imperatriz lendária do Japão, que assumiu o governo no país depois da morte do marido e se distinguiu pela sua campanha vitoriosa na Coreia. O uso político da palavra jingoísmo, em Inglaterra, teve origem nas Semanas do Patriotismo Agressivo, provocado em 1877 pela intervenção da Marinha Inglesa em Gallipoli, que impediu as tentativas de conquista de Constantinopla pela Rússia. O termo fez carreira mais tarde dentro e fora da Inglaterra e foi usado para significar a patriotice exaltada e agressiva. Portanto, mesma coisa praticamente que o chauvinismo. E isto aqui tem que, obviamente, começar com esta nota de leitura, porque tivemos, então, Marine Le Pen chegou ao nosso país, a convite de André Ventura, e uma das perguntas que foi colocada era a questão de porque é que a língua portuguesa tinha sido, ou era uma das intenções, Marine Le Pen, de proibir o ensino do português nas escolas públicas francesas. E ela diz que a língua portuguesa deve ser aprendida no contexto familiar. Ora, André Ventura não sabe patavina de francês, ele próprio assumiu, só sabe dizer o nome dele. Enfim, para quem quer ser líder da nação e tem fracos conhecimentos linguísticos, tenho pena. Até nisso eu consigo ganhar ao André Ventura, nível de línguas faladas. E, portanto, aquele que se diz tão patriótico, aquele que diz que vai defender Portugal e vai pôr Portugal na liderança do mundo, foi comido pela líder da extrema-direita francesa. Portanto, é isto. Mais uma contradição de André Ventura. Mas bom, o debate então de Ana Gomes versus André Ventura foi um debate que foi novamente para a lama e tive pena que Ana Gomes não conseguisse fazer muito melhor, conseguiu fazer um pouco melhor do que Marisa Matias conseguiu, mas lá está. Falhou aqui muitas coisas e falhou muitos lances e deixou facilmente ir-se nas cascas de banana que André Ventura ia fazendo. E André Ventura teve ali um ataque de loucura em que falava, ria-se e, portanto, que ia-se desconstruindo. E, portanto, começou, inclusive, até a descer o nível da própria linguagem, que, enfim, foi algo que tem estado a provocar algumas reações na comunidade internauta. Portanto, vale por aí. Ana Gomes abre o jogo dizendo logo que trabalhou na defesa da democracia e que aquilo que vem fazer é fazer respeitar a Constituição e as instituições. Ora, isto aqui vai abrir um precedente e vai pôr em contrariedade, porque Ana Gomes, se quer respeitar as instituições, não pode pedir à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal Constitucional para reverem aquilo que já reviram, que foi então a questão da legalização de um partido político. Portanto, isto é desautorizar e dizer assim, não, vocês têm que verificar melhor. Portanto, aqui parece-me que há uma contrariação nesta parte. Já André Ventura vem com o discurso de que vem aqui para derrubar a esquerda, portanto que já tinha arrumado Marisa Matias e que o próximo alvo era então ali Ana Gomes. E portanto quer derrubar a esquerda, que tem estado a destruir o Estado, e depois ele tem aqui uma frase que é um gancho que é colocada a Ana Gomes, porque Ana Gomes extremou muitas posições. E portanto eu percebo que isto do ponto de vista do eleitorado de esquerda cole e que seja algo que seja interessante, que é a luta antifascista, etc, etc. Mas isto chega a um ponto em que há coisas que nós devemos dizer para dentro do nosso eleitorado e há coisas que nós dizemos para fora do nosso eleitorado. E, portanto, André Ventura diz, eu respeito a opinião da Ana Gomes, respeito a ela, da mesma forma que espero que ela me respeite a mim. Ou seja, temos aqui aquela ideia de André Ventura, tal como ele tinha feito ontem, também com Marisa Matias, de eu sou o bonzinho. Portanto, eu não sou tão mau quanto dizem, portanto, olhem para mim que eu respeito alguém que eu tenho como principal target a abater. Portanto, essas coisas vão muito por aí. Já a Ana Gomes diz que recusa a ideia de que o André Ventura seja a razão pela qual avança para as eleições e diz também que ele não é o adversário dela. O adversário dela é, sim, Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja,
temos aqui uma candidata que diz que ela está a disputar o primeiro lugar e temos então André Ventura que está ali a disputar o segundo lugar e a ideia é ficar à frente de Ana Gomes, que representa tudo aquilo que é de errado e tudo aquilo que ele é contra. Aqui temos o Ana Gomes tenta engafetar, tal como Marisa Matias tentou, mas sem sucesso ontem, com a questão do Capitólio. A ideia de querer colar André Ventura a Donald Trump, e portanto ser Donald Trump uma das figuras de inspiração para André Ventura. Aliás, não podemos esquecer daquele episódio em que André Ventura supostamente é convidado para a convenção republicana, mas ficámos então a saber que aquele convite foi feito por uma pessoa que nem sequer está credenciada para tal junto do Partido Republicano, que representa-se ele próprio, aquela pessoa, e portanto caput. Portanto, não há esta ideia. Assim como também supostamente já esteve com Salvini, assim como supostamente também já esteve com Bolsonaro, mas não há nem imagem nem há registros e também André Ventura não o afirma convictamente. Enfim, manobras. Depois também não podemos esquecermos de um tweet de André Ventura que diz que se Joe Biden vencer as eleições, que Deus nos salve ou Deus nos ajude, algo assim de género. Portanto, colagem a Donald Trump é bem feita, foi mal conduzida por Ana Gomes. Podia ter feito muito melhor, podia ter feito dessa forma. Pedro Mourinho pergunta diretamente a André Ventura se critica ou não critica os atos que foram feitos no Capitólio, porque não houve reação por parte de André Ventura desta parte, só houve desta vez perguntando diretamente. Ele diz que ninguém que seja defensor da democracia pode apoiar aqueles atos. Aquilo que depois André Ventura passa é para o ataque e acusa logo Ana Gomes do seu passado no MRPP, que foram 2 anos que ela lá esteve e portanto foi sobretudo no início do 25 de Abril. E Ana Gomes resguarda-se e diz que esteve lá 2 anos, foi uma escola de democracia para ela porque aprendeu algumas coisas e portanto não há muito mais do que isso, e ela vai inclusive trazer para si o argumentário com Durão Barroso, portanto alguém que foi líder do PSD, que também esteve no MRPP, e ela diz que não passou de soldado raso. Já o caso de André Ventura foi alguém que foi inclusive a cabeça de lista a Loures, né? E portanto as coisas são assim, e é através dele ser a cabeça de lista a Loures que ganha palco, porque é quando começa a fazer os ataques todos aos ciganos. Portanto não podemos esquecermos da história. Aquilo que nós olhamos depois é Ana Gomes a dizer que vai usar todos os poderes que tem do Presidente da República, portanto não irá recusar a fazer nenhum. André Ventura é posto aqui um pouco em xeque, porque Pedro Mourinho diz, mas você tem que jurar esta questão que você tanto critica e tanto recusa. Vai jurar, não vai jurar, como é que vai ser? André Ventura está ali a tentar fugir do assunto, mas Pedro Mourinho não larga o osso e André Ventura acaba por dizer que sim, que irá jurar a Constituição. Portanto, temos esta parte toda que é feita por parte de Ana Gomes, que diz que as pessoas bens não querem ditaduras. Portanto, isto para pegar outra vez naquela frase. E há depois aqui outra frase que é dita por André Ventura que eu não estava à espera. Como André Ventura diz, Ana Gomes, eu não estava à espera que você viesse dizer isso, estava à espera que isso acontecesse da Marisa Matias. Mas pronto, já que você disse isso, e André, já que disseste isso, então também não estava à espera que isso viesse da tua parte. Mas já que dizes isso, quando Ana Gomes fala da questão de não se pode ser radical, isto é a propósito da prisão perpétua, de que não se pode ser a favor da castração química, e ela chega ao ponto em que diz, bom, isto daqui a pouco estamos a cortar as mãos aos ladrões. E André Ventura diz, a alguns não faria mal nenhum. Bem, isto é que é um presidente, um candidato a presidente de um Estado de Direito Democrático? Cortar mãos? As penas físicas é algo que vem apenas da Idade Média. É que depois o resto já não é aceito. As penas físicas. Portanto, as penas físicas é das coisas mais selvagens que existem por aí. Portanto, andamos todos nós a lutar contra a mutilação genital feminina. Andamos todos nós a lutar contra a tortura, para depois termos um candidato presidencial que, pá, olha, os ladrões que se corta as mãos. Assim sendo, eu não sei como é que esses antigos patrões de André Ventura, que era um avançado
de grandes pessoas que querem fugir para países fiscais iam fazer as transferências, porque se não tivessem mãos, não iria dar para fazer os pagamentos. Portanto, isto é... aqui o debate já estava a descer muito baixo, mas desce mais baixo quando André Ventura traz então assim para terreno Paulo Pedroso. Ora, Paulo Pedroso para mim é um erro de casting, é um erro brutal que Ana Gomes comete nas eleições. Ela já esteve aqui no podcast, foi aliás a primeira candidata a estar aqui no podcast, e na altura fez isso. Houve perguntas vossas, caros ouvintes, que perguntaram por isso, questão de se mantém confiança em Paulo Pedroso ou não. E ela no debate volta a dizer que tem confiança em Paulo Pedroso. Eu acho é que Paulo Pedroso devia ter-se resguardado ele próprio disto, porque se ele é o diretor de campanha, quando a mim me chamam para ser diretor de campanha de uma campanha, do que quer que seja, eu já dirigi muitas campanhas, quer dizer, aquilo que um diretor de campanha tem que ver é todo o jogo. E o próprio diretor de campanha tem que perceber se afirmar-se publicamente como diretor de campanha é benéfico para a campanha que está a liderar ou não. Houve campanhas que eu liderei que se houvesse pessoas que soubessem que tinha sido eu orquestrar aquela campanha, se calhar os resultados das eleições não iam correr tão bem. Isto tão simples quanto eu ter estado noutras faculdades a dirigir campanhas de outras faculdades, e portanto seria um pouco estranho para aquelas candidaturas estarem a ser comandadas por alguém de outra faculdade. Por exemplo, só aqui é o único caso que me ocorre. Portanto, acho que Paulo Pedroso aqui devia ter sido resguardado. Podia continuar a ser ele o verdadeiro orientador da candidatura, mas não tinha que ser algo que fosse exposto. Punham alguém diferente. Podiam ter feito como o PS fez nas europeias, de colocar a mandatária mais jovem de sempre, com 18 aninhos. E depois ia para os debates e não dizia nada. Portanto, não... desilusão. Mas percebem como é possível fazer as coisas. E portanto, nesta parte aqui, para mim, isto foi horrível. Depois, o que é que temos mais? Sócrates. Claro, não podia faltar Sócrates. Portanto, a fotografia de Sócrates é mostrada. Ana Gomes, na altura, mostrou já há algum tempo o seu distanciamento para com Sócrates. Acreditou naquilo que todos acreditavam. E, portanto, as coisas são tão simples quanto isto. E, enfim, depois Ana Gomes ataca com a questão dos esquemas de ajuda dos amigos de Sócrates, que, ao que parece, são também são os patrões de André Ventura, ou para quem André Ventura prestava serviços. Portanto, as coisas vão por aí. Mais o debate a baixar quando Ana Gomes procura virar o jogo e ataca André Ventura. Portanto, quando André Ventura veio com esta questão toda dos pedófilos, etc., mas depois esquece de que tem uma proposta, foi logo a primeira proposta na Assembleia da República, que é descriminalizar os crimes de abusos sexuais de pessoal de 14 a 18 anos. Onde é que está a coerência? Não há coerência nenhuma aqui. Eu já lá vou fazendo aqui um balanço, porque este também foi o último debate de André Ventura. Vai haver depois o debate todos contra todos, mas este é o último debate de André Ventura e é também o último debate de Ana Gomes. E portanto já vou fazer farei depois um episódio sobre isso, mas adiante já aqui também um pouco. Mas vamos continuar aqui nesta parte. Portanto, Ana Gomes carrega outra vez na tónica do Tribunal Constitucional, tem que reapreciar estas partes do Chega e defende aquilo que é o paradigma, ou o paradoxo de Karl Popper, que é ser intolerante com os intolerantes. Portanto, as coisas acabam por ser muito assim. E, portanto, aquilo que é mais... Se o debate já estava fundo, se vocês acham que isto já estava repugnante, isto ainda consegue ir mais baixo. Portanto, nós temos que Ana Gomes não é apoiada pelo Partido Socialista. E eu acho que é um erro. Ela está em todos os debates a dizer: eu não sou apoiado pelo meu partido. Isso depois faz com que o André Ventura tenha tido o tal ataque histérico, em que tenha posto ali gozar com tudo um par de botas, a rir-se e a gritar, e a rir-se e a gritar, e que já lá vamos. Mas então a candidata é apoiada pelo LIVRE e pelo PAN.
Ora, aquilo que André Ventura saca de mais umas folhas. Eu já há algum tempo que em debates não via pessoal sacar fotografias e folhas, etc. Portanto, recuperámos algo que era característico dos anos 90. Portanto, nos debates dos anos 90 era sempre gráficos e fotos e textos em artigos de opinião que já tinham escrito há 20 anos atrás, assim de género, mas alguém tinha-se lembrado que nos tempos da faculdade alguém tinha escrito e, portanto, replicava-se depois aquilo tudo. O que é que nós temos? Temos então um albano do PAN que defende o fim da polícia e o fim do Ministério Público. E, portanto, André Ventura pergunta se é se é neste tipo de pessoas que Ana Gomes se revê e se quer na sua campanha. Há aqui um ponto muito, muito importante e que Ana Gomes devia ter usado o mesmo argumentário que André Ventura. Mas não usou. Porque se é válido nós criticarmos isto, também é válido nós criticarmos André Ventura ter pessoas no seu partido que leva à convenção, ou ao Congresso, Convenção Nacional, propostas de retirar-se o útero, ou os ovários, acho que é os ovários, às mulheres que não querem ter filhos. Isto é a dinâmica de quem te acompanha. Eu tenho amigos meus e tenho conhecidos. Os meus amigos eu controlo e escolho. Conhecidos, enfim, quer dizer, de hoje para amanhã, sabe-se lá se não pode arrebentar um escândalo qualquer com alguém que já cá esteve aqui no podcast e eu não posso ser culpabilizado por aquilo que as pessoas fazem fora das coisas. Portanto, se eu achei que aquela pessoa era válida naquele episódio para vir falar de uma determinada temática, assim o escolhi. De hoje para amanhã acontece outra coisa qualquer, eu não posso ser responsabilizado por isso. E Ana Gomes não se consegue marcar daquilo. Por um ponto, podia ter contra-atacado com Ventura, esta parte, ganhava pontos no eleitorado feminino, e punha numa situação desconfortável, porque isso é um tema repugnante, não só para o eleitorado feminino, mas também para mim, enquanto homem, repugna-me alguém ter esse tipo de ideias. Pá, o corpo é de cada um e cada um faz o que quiser ao seu corpo. Eu, se quiser cortar o meu braço, corto o meu braço e pronto, ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, se há mulheres que a sua opção é não ter filhos, tão simples quanto isto, há muitos homens que também não querem ter filhos. Portanto, juntem-se, assim estão os dois em sintonia e não há ninguém que fica mal. Porque depois temos aqueles casais que é, mas eu gostava de ter filhos, mas ela não gostava de ter filhos. Ou o inverso. Assim não, juntem-se e portanto as coisas ficam assim tranquilas. Portanto, as liberdades de cada um devem ser respeitadas. Ponto. E ela não foi capaz de fazer isto. E portanto, mais do que isso, ela podia ter dito coisas tão simples que é depois um dos tópicos que André Ventura diz. Bem, você tem tão poucos apoios, eu vou ter 150 pessoas num evento, podia ter 300, mais do que as pessoas que apoiam Ana Gomes. Ana Gomes podia ter dito que é, ouça, eu tenho tanta gente a apoiar-me que eu não consigo, eu não posso controlar o que é que cada um dos meus apoiantes faz. Portanto, as coisas são tão simples quanto isto. Nada garante, por exemplo, que o Pedro Mourinho não é um apoiante da Ana Gomes. Por exemplo. Não é? Quer dizer, este tipo de dinâmicas, o debate podia ter sido de outra forma. E isto é uma das coisas que eu faço também nestas análises, que é de aquilo que correu bem, o que correu mal e aquilo que devia ser refeito. Para um lado e para o outro. A questão é essa, é que eu aqui eu não ganho rigorosamente nada porque eu não estou aqui a apoiar nem o candidato A nem o candidato B. Porque eu não gosto de André Ventura. Não gosto, nunca gostei, e portanto as coisas são tão simples quanto isso. Agora, que não me permite dizer que há aqui pontos no debate em que ele faz checkmate, isso faz. Portanto, as coisas são muito assim. O que é que nós temos depois? Há a questão dos debates, a questão das eleições terem que ser bem reforçadas e a questão do adiamento, e nós já percebemos que isso, o adiamento, passaria por uma alteração, tinha que ser feita uma revisão constitucional, e portanto isso leva um mês, e portanto já estamos no dia 9, portanto seria uma salganhada, todos os partidos tinham que estar de acordo com isso. André Ventura demonstra que está disponível para adiar se essa for a vontade das pessoas, não tem problema nenhum. Porquê? Porque ele diz que se agora ali está empatada, dali a com mais 1 ou 2 semanas de campanha, que fica com o dobro da votação da Ana Gomes. Enfim, estas são táticas muito semelhantes com Donald Trump, se nós olharmos. Os próprios posicionamentos dos dedos, como as coisas são colocadas, o rebater sempre, o repetir das coisas, são marcas que não escapam.
E, portanto, Ana Gomes diz que é preciso garantir os cuidados para as pessoas votarem. E a questão é essa. Eu vou estar presente nas votações e dou-vos um conselho que já foi discutido em reuniões de assembleias de voto, que é: levem as vossas canetas. E, portanto, procurem ao máximo respeitar o distanciamento social e procurem também resguardarem-se, não tocarem nada. Obviamente vão ter que tocar na folha, obviamente vão ter que tocar na mesa onde vão ter que apoiar para porem a cruz no vosso candidato. É procurar essa salvaguarda. Portanto, levem as vossas canetas para poderem então votar. Importa vocês votarem. Importa vocês mostrarem que a democracia mantém-se apesar desta pandemia. Depois, então, há aqui um ataque por parte da Ana Gomes à questão da Marine Le Pen e dos imigrantes, dos nossos imigrantes. Os portugueses estão lá fora, e, portanto, acaba por ser algo que não teve grande substância. Portanto, não houve nada que viesse daqui. Então, Ana Gomes pede que fossem feitas, por exemplo, as requisições civis dos hospitais privados, a preço de custo, por exemplo. André Ventura não tem um plano para a saúde. Portanto, não volta àquela questão de público e privado, blá blá, e que o privado está mais barato do que o público, etc. E, portanto, não mais do que isto. E depois é uma coisa, ataca a Ana Gomes com a ideia de que ela não tem o apoio do partido dela e ele tem o partido dele com ela. E isto é algo que o Partido Socialista, quem perde com isto não é Ana Gomes. Quem perde com isto é o Partido Socialista. Porque, tal como já disse Paulo Rangel, e Paulo Rangel está muito ativo nas redes sociais, eu acho que ele agora descobriu que tem um brinquedo novo e agora é usar até mais não. Não é uma crítica, simplesmente um comentário. E, portanto, já veio dizer que o PS perde por falta de comparência nas eleições presidenciais. E é verdade, com António Costa tem sido isso. António Costa tem um taticismo político tão centrado em si que vai prejudicar o seu partido. Ele centraliza o partido nele próprio e não abre mão disso. E estas eleições são mais uma vez prova disso. Portanto, o PS poderia dizer: não, nós temos um programa próprio, temos uma ideologia própria, temos uma camarada nossa que sempre deu o corpo às balas pelo PS. E Ana Gomes é mesmo isso, quer dizer, sempre foi pau para toda a colher, por assim dizer, e portanto sabemos que ela é uma grande marca do PS. É incómoda, mas é competente, não é? Portanto, é essas coisas. É que se vocês virem, o André Ventura ataca diretamente João Ferreira e Marisa Matias pela sua incompetência, mas ele não consegue atacar Ana Gomes diretamente pela sua incompetência. O que André Ventura faz é atacar o que anda à volta de Ana Gomes. Paulo Pedroso, PS, o socialismo dos 46 anos, só. Não há um ataque de dizer: fez mau trabalho na Indonésia, fez mau trabalho em Timor, fez mau trabalho em Bruxelas. Não há isso. E, portanto, importa nós termos também isso em mente. E, portanto, depois Ana Gomes ataca e, portanto, diz que ele coloca uma lei da rolha nos seus apoiantes do partido. E, portanto, se calhar isto era uma resposta que ela podia dar lá acima, quando foi a questão do Albano do PAN, que aparece aqui, eu nem sei quem é o tipo. Portanto, as coisas são assim. Depois há a pergunta final. E aqui foi outro erro da Ana Gomes, um erro crasso, que, enfim, André Ventura vai usar isto até mais não. Que a ideia pegou numa coisa que foi um pouco mais sujo de Marcelo Rebelo de Sousa, mas que ainda assim foi interessante. Que é a ideia de: bom, eu quero que você me explique porque é que você, nas reuniões em Belém, o Presidente da República fez essa confidência, você tem um tom de coelhinho, e ele diz: mas eu gosto de coelhos, tenho a minha coelha Acácia. Não é? Péssimo. Devia ter feito como eu fiz aqui, chamá-lo de cão mansinho. Portanto, porque é que você se apresenta como um coelhinho e aqui se apresenta como um gatarrão enorme? Obrigado por me chamar gato, obrigado. Quer dizer, surreal. É a forma como se desconstrói aquilo que é o argumentário do outro em benefício próprio. Portanto, isto aqui é assim um tanto estranho
para não dizer outra coisa. E depois, pronto, agora certamente que André Ventura vai puxar para si a ideia de eu sou o gato político. Gato político que, entretanto, desapareceu do mapa. Não sei se ele continua ainda a ouvir os episódios ou não. Ele, na altura, dizia que ouvia o podcast Conversa, gostava e seguia atentamente. Portanto, não sei se estás desse lado e se sim aos sopas. Onde quer que estejas, espero que estejas bem, de saúde. E, portanto, quer dizer, agora vai pegar nisto e agora Ana Gomes chamou-me um gato. Surreal. Isto é por demais. É por demais e, portanto, tudo isto foram palavras muito mal escolhidas por Ana Gomes, com tantas perguntas que podiam ter sido feitas. Não era esta que se fazia. Podia voltar com a questão da PJ. Podia ter ido à questão da Marine Le Pen. Porque esta pergunta também se insere nisto, que é qual foi o tom que usou com Marine Le Pen? Portanto, eu acho que já vos dei a resposta no início deste episódio, que é não deve ter dito nada porque não percebe nada de francês. É tudo isso quanto isto. Portanto, Marine Le Pen pode estar-lhe a chamar tudo e um par de botas e ele diz oui, oui. Oui, oui. É o que temos. Portanto, as coisas são tristes. São tristes quando... E ele não responde nesta parte da Marine Le Pen. Resguarda-se antes que o Presidente da República não devia ter feito essa inconfidência porque são conversas privadas. E aí conversas privadas são conversas privadas. Isto do ponto de vista legal é isto. E por último lugar, então, é a vez de André Ventura fazer a tal pergunta a Ana Gomes, que pergunta se, depois daquilo que ouviu naquele debate, se vai manter Paulo Pedroso na sua equipa. E aquilo que acontece é que ela mantém a equipa e não é um troca-tintas, não vai fazer a incoerência que ele faz nas votações e que no mesmo dia troca 3 vezes os votos. Lá está. A questão é esta. André Gomes podia ter ido também para o debate, mostrar a fotografia do André Ventura a negociar com o Partido Socialista. Porque há essas imagens. No dia do orçamento e da questão da TAP, etc, etc. Portanto, meus amigos, é tão simples quanto isto. Foi um debate pobre, para ambos os lados. André Ventura aqui fecha como começou a ronda dos debates, caceteiro, a querer falar por cima, a querer provocar o nervo no outro. Ana Gomes cai na esparrela de ir buscar Luís Chico Vieira quando ele já tinha dito, bom, daqui a pouco está a falar do Luís Chico Vieira. Passado 5 minutos, se tanto, está ela a falar, ele até goza, olha para o relógio, bom, fico surpreendido por como é que só demorou 10 minutos a ir pegar a Luís Chico Vieira. Isto era daquelas coisas que estava-se mais que precavido que ele iria buscar isto. E a questão é, estas táticas são como as de Donald Trump. Donald Trump também sabe quais são os seus podres, mas goza e minimiza com os seus podres. E quando isto acontece, e vocês, por exemplo, têm o caso, eu vou-vos dar aqui um exemplo, não é político, mas se calhar faz parte de algum público que possa ouvir este podcast e consuma os primos, por exemplo. Os primos é um bom exemplo disso, em que eles estão a falar e dizem não subscrevam isto, deem dislike no canal e não comprem a nossa merch não presta, etc, etc. Chega-se a um ponto em que nós não conseguimos, se nós quisermos criticá-los, não se consegue fazer. Eu aqui não quero criticar os primos, nem nada que se pareça, até porque não conheço, sei quem são, sei mais ou menos qual é que funciona, qual é a sua atividade, por assim dizer. Sei que há muitas pessoas que gostam. Eu não consumo por não gostarem. Nunca me despertou assim interesse. Mas se nós algum dia quisermos criticar o trabalho deles, não conseguimos porque criaram este escudo. E portanto, eles próprios fazem isso. É a mesma coisa que eu vir aqui para o podcast e pegar e desconstruir os ataques que me são feitos, por exemplo. E assumir outras coisas. E desvalorizar, etc, etc. Portanto, há essas coisas todas que tem que se ter a noção. E é isto que Donald Trump faz. E é isto que André Ventura está a fazer também. Portanto, transforma aquilo que são as suas fragilidades, transforma aquilo que são as suas incoerências em coisas que são minimizadas por si próprio. E isto, obviamente, dá segurança a quem o apoia, dá segurança a si. Se há outra coisa que podia ser feita, era perguntar ao André Ventura quem é que vai ser o cabeça de lista a Lisboa. Quem vai ser o cabeça de lista a Setúbal. Assim. Ou a Loures.
porque era uma forma que tinha-se de desmistificar esta ideia de André Ventura apenas ir a esta eleição para se valorizar a si próprio. Porque nós do Chega não conhecemos mais. André Ventura, Pacheco Amorim e temos lá o tal ditador do Porto que, quando não gosta de alguém, manda 200 e 300 seguranças para não deixar que a pessoa entre no local de voto e diz logo que o Porto não quer aquela pessoa. Como se ele fosse a autoridade do Porto. Portanto, quer dizer, é isto. Havia tantos caminhos que podiam ter sido feitos que não foi possível. Portanto, era uma candidata que tinha formas de ser atacada bastante, tal como Marisa Matias. Ana Gomes podia ter se preparado um pouco melhor olhando para aquilo que aconteceu com Marisa Matias. E, portanto, André Ventura foi igual a si mesmo. E, portanto, para as suas hostes, hoje é um dia de festa e tudo mais. Para aquilo que é o comum português, continuamos a achar a mesma coisa. Portanto, continuamos a achar que existem políticos pouco preparados, existem políticos de carreira mal preparados, em que não são capazes de disputar o jogo democrático com uma pessoa que há com tantas fragilidades. É porque se nós olhamos para estas coisas, e ainda hoje estive a falar com um amigo meu de Espanha, que é bastante próximo do Vox, e se eu vos tinha dito isto no último episódio, confirmo-vos agora, que é, o Vox não leva André Ventura a sério. André Ventura nunca se conseguiu encontrar com o Vox, apesar de ter tentado, mas o Vox sempre recusou. E agora? Pois é. E a questão é que Marine Le Pen consegue discutir política francesa, consegue discutir economia e consegue discutir política internacional e, sobretudo, política europeia. E é isso que nós, em André Ventura, não vemos. André Ventura, aquilo que nós tiramos de André Ventura neste debate é um debate que é centrado nos ciganos, centrado nos subsídio-dependentes, mudar a Constituição e fazer um ataque às pessoas e ao passado das pessoas. É isto. Já Ana Gomes evidencia uma forte presença lá fora, no sentido de chamar para si o legado na Europa e, portanto, acaba por discutir várias coisas. Centrou-se muito na pandemia, centrou-se muito na questão do Partido Socialista não a apoiar, centrou-se nos casos de corrupção, da ideia de efetivamente usar todos os poderes presenciais e a Europa. Foi isto que nós tivemos. De uma forma geral, tivemos candidatos que abordaram muito mal o jogo, porque mesmo que em França o regime possa ser com um pouco mais de poderes para o Presidente da República, todos abordam questões macroeconómicas, todos abordam questões de posicionamento mundial, posicionamento dentro da Europa, ligação com as antigas colónias. Nós não tivemos aqui nenhuma pergunta relacionada com lidar com as antigas colónias, portanto, ou como lidar com o mercado da CPLP. Todos isto quanto isto. Eu no podcast fiz essas perguntas. Como é que não houve nenhum jornalista que tivesse pegado nisto? Sobretudo, havendo uma melhoria das condições de diálogo em Angola. Havendo a presença agora de Jair Bolsonaro, que, se nós repararmos, Portugal e Brasil não estão tão próximos quanto estavam com Lula, por exemplo, e Dilma começou a haver um afastamento. E aqui não estou a dizer que o Lula é bom ou é mau, é simplesmente constatado de factos em que vínhamos com relativa facilidade o governo português ir para o Brasil, o governo brasileiro vir para Portugal. Todos os quanto isto. Não vimos este tipo de políticas abordadas. Portanto, é isto. Esta foi a análise, uma análise muito mais longa, confesso, não estava à espera que durasse assim tanto tempo, mas acabei por ir embalado nas coisas e estas partes eram necessárias para fecharmos também aqui as dinâmicas. Obrigado uma vez mais por terem estado desse lado. É um gosto estar convosco sempre e, portanto, obrigado. E parabéns também a vocês. 4 anos disto. Um abraço.